Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E hoje, atendendo a vários pedidos, estou trazendo a lista dos clubes com mais títulos no futebol brasileiro, considerando apenas competições de caráter nacional e internacional. Então, antes de mais nada, já vai deixando seu joinha no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. Começando pelos clubes que somam apenas um título nacional ou internacional em sua sala de troféus. Em 1978, o Guarani foi campeão brasileiro sobre o Palmeiras. Em 1982, América do Rio de Janeiro e Guarani disputaram a final do Torneio dos Campeões, com o clube carioca ficando com a taça. Em 1985, o Coritiba conquistou o maior título de sua história, que foi o Campeonato Brasileiro, e na final, o Coxa superou o Bangu. Em 1991, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil sobre o Grêmio. Em 1999, o Juventude calou o Maracanã e foi campeão da Copa do Brasil sobre o Botafogo. Em 2002, o Paysandu, em 2 jogos pra lá de emocionantes, derrotou o Cruzeiro na disputa de pênaltis e foi campeão da Copa dos Campeões Regionais. Em 2004, o Santo André calou o Maracanã e venceu a Copa do Brasil sobre o Flamengo. Em 2005, foi a vez do paulista de Jundiaí calar mais uma torcida carioca e vencer a Copa do Brasil, com o Fluminense sendo o adversário superado. E fechando a lista dos clubes com apenas um título relevante, desconsiderando campeonatos estaduais e regionais, temos a Chapecoense, que em 2016 venceu a Copa Sul-Americana. Atualmente, são 2 os clubes que possuem 2 campeonatos de relevância em sua história, com o Bahia sendo um deles. Em 1959, o tricolor da Boa Terra se tornou o primeiro campeão da recém-fundada Taça Brasil, e na final, o adversário superado foi o Santos. Já em 1988, o clube foi bicampeão nacional, superando nas finais o Internacional. Assim como o Bahia, o Sport é o outro clube que possui 2 títulos importantes em sua sala de troféus, e ambos são conquistas nacionais. Em 1987, no polêmico Campeonato Brasileiro que até hoje é discutido, o Leão da Ilha foi campeão do módulo amarelo em cima do Guarani. Em 2008, em mais uma final contra um clube de São Paulo, o Sport ganhou seu segundo título nacional, e o título em questão foi o da Copa do Brasil sobre o Corinthians. O Botafogo conta atualmente com 3 títulos importantes somados, sendo o primeiro deles o da Taça Brasil de 1968 ganho sobre o Fortaleza, e como todos sabem, desde 2010 a Taça Brasil e o Robertão foram reconhecidos como campeonatos brasileiros. Em 1995, o clube foi bicampeão nacional, superando na finalíssima o Santos. 2 anos antes, em 1993, o Botafogo ganhou sobre o Peñarol a Copa Comembol, sendo esse o seu único título internacional. O Atlético Paranaense já tomou o posto de maior clube do estado do Paraná devido às conquistas recentes, desde campeonatos nacionais a internacionais. No total, o Furacão soma 5 títulos relevantes em sua sala de troféus, com o primeiro deles sendo o do torneio Seletiva Paralibertadores de 1999, competição que só foi disputada naquele ano e que foi ganha sobre o Cruzeiro. Depois, em 2001, o Campeonato Brasileiro sobre o São Caetano foi a taça conquistada. Em 2018, sobre o Júnior Barranquilla, o clube venceu a Copa Sul-Americana, enquanto que em 2019 foi campeão da Levain Cup e da Copa do Brasil. Com 6 taças, o Fluminense é o terceiro entre os cariocas com mais títulos relevantes somados, e a maioria deles foram do Campeonato Brasileiro. O tricolor é tetracampeão do Nacional, títulos esses conquistados em 1970, em 1984, em 2010 e em 2012. Em 2007, o clube foi campeão da Copa do Brasil, e o título sobre o Figueirense foi ganho na casa do adversário. Já em 1952, a Copa Rio Internacional foi o primeiro título relevante conquistado pelo tricolor, e na final o adversário superado foi o Corinthians. O Atlético Mineiro soma 8 títulos oficiais, sendo 4 de caráter nacional e 4 internacional. Em 1937, o Galo foi campeão dos campeões do Brasil, torneio esse que voltou a acontecer em 1978, mas com novo formato, e na ocasião o clube derrotou na final o São Paulo. Em 1971, o clube conquistou seu primeiro e até hoje único título do Campeonato Brasileiro. Já em 2014, a Copa do Brasil foi a última taça nacional abocanhada, e na final o adversário derrotado foi o arquirrival Cruzeiro.
Em 1992 contra o Olímpia e em 1997 contra o Lanús, o Galo venceu as edições da Copa Conmebol. Contra os mesmos adversários em 2013 e 2014, o Atlético foi campeão da Libertadores e campeão da Recopa Sul-Americana, respectivamente. São 9 o número de títulos relevantes que o Vasco conquistou até então, com o primeiro sendo o do Sul-Americano de Clubes de 1948, competição essa que foi pioneira entre clubes do continente. 5 anos depois, em 1953, o torneio Rivadavia foi a taça conquistada, e de caráter internacional, o Vasco derrotou na final o São Paulo. No festivo ano de 1998, o clube venceu a tão sonhada Taça Libertadores e em 2000 foi campeão da Copa Mercosul. No Campeonato Brasileiro, o Vasco em 4 ocasiões ficou com o título. O primeiro em 1974 ganho sobre o Cruzeiro, o segundo em 1989 ganho sobre o São Paulo, o terceiro em 1997 ganho sobre o Palmeiras e o quarto e último ganho em 2000 sobre o São Caetano. O último título relevante foi o da Copa do Brasil de 2011 ganho sobre o Coritiba na casa do adversário. O Internacional, curiosamente, conta com mais títulos de caráter internacional do que nacional em sua sala de troféus, e juntando todos, o Colorado soma 12 conquistas. O mais curioso também é que todos os títulos nacionais foram ganhos no século passado, e todos os internacionais no século atual. Em 1975, 76 e em 79, o Colorado foi tricampeão brasileiro. Em 1984, em sua única edição, o torneio Heleno Nunes foi a taça conquistada pelo clube. Já a Copa do Brasil de 1992 foi o último título nacional ganho pelo Inter. Em 2006 e em 2010, o clube venceu a Taça Libertadores, enquanto que em 2007 e em 2011 foi campeão da Recopa. Ainda em 2006, o título do Mundial de Clubes foi a Taça Abocanhada, e em 2008 a Copa Sul-Americana foi pela primeira vez conquistada. Em 2009, o título da Copa Suruga Bank foi mais uma taça internacional ganha pelo clube. Mais da metade dos 15 títulos conquistados pelo Corinthians foram no século XXI, e a grande maioria são conquistas nacionais. O clube é heptacampeão brasileiro, o primeiro título conquistado em 1990 sobre o São Paulo. Os demais foram ganhos em 1998, 99, 2005, 2011, 2015 e o último em 2017. Na Copa do Brasil, o Timão já foi 3 vezes campeão. O primeiro em 1995 sobre o Grêmio, depois em 2002 sobre o Brasiliense e por último em 2009 sobre o Internacional. A Supercopa do Brasil de 1991 ganha sobre o Flamengo é mais um título nacional na sala de troféus do clube. Em 2000 e em 2012, o Corinthians foi campeão do mundo e ainda em 2012 venceu pela primeira vez em sua história a Libertadores. Em 2013 foi a vez de ganhar a Recopa Sul-Americana. O Grêmio também soma 15 títulos relevantes em sua sala de troféus, sendo 8 de caráter nacional e 7 de caráter internacional. Na Copa do Brasil, o tricolor já foi 5 vezes campeão, e as conquistas foram em 1989, 94, 97, 2001 e 2016. Em 1990, contra o Vasco, o clube venceu a primeira edição da Supercopa do Brasil. Em 1983, 95 e em 2017, o Imortal foi tricampeão da Libertadores. Também em 95, a Copa Sanvambank foi mais um título internacional abocanhado. Em 1996 e em 2018, os títulos da Recopa Sul-Americana foram conquistados, e em ambas as finais o Grêmio derrotou o Independiente. Em 1983, o título do Mundial Interclubes foi conquistado sobre o Hamburgo da Alemanha, e os 2 gols da vitória de 2-1 foram de Renato Gaúcho Portaluppi. O Cruzeiro aparece na 4ª posição dentre os clubes com mais títulos somados, e a maioria se concentra na Copa do Brasil, onde o clube é hexacampeão. As taças foram conquistadas em 1993, 96, 2000, 2003, 2017 e em 2018. No Campeonato Brasileiro, o clube é tetracampeão. O primeiro título ganho em 1966, ainda na era Taça Brasil, sobre o Santos de Pelé. Os demais foram em 2003, 2013 e 2014, quando o campeonato já estava na era dos pontos corridos. Em 1976 e em 1997, a Taça Libertadores foi conquistada, enquanto que em 98 foi a Recopa Sul-Americana. Em 91 e em 92, a Supercopa dos Campeões da Libertadores foi ganha sobre clubes argentinos. Em 1995, os títulos da Copa Ouro Conmebol e Copa Master da Supercopa foram outras taças internacionais adicionadas à coleção.
Ocupando a terceira posição dentre os clubes com mais títulos, aparece o Santos, que no total soma 18 taças, sendo metade nacional e a outra metade internacional. Entre 1961 a 65, o Peixe foi pentacampeão da Taça Brasil e em 68 o Roberto Gomes Pedrosa foi mais um título do Brasileiro unificado conquistado. Em 2002 e em 2004, mais 2 nacionais foram adicionados à coleção, totalizando até agora 8 campeonatos brasileiros. Em 2010, em final contra o Vitória, o clube ganhou a sua única Copa do Brasil. Em 1962, 63 e em 2011, o tricampeonato da Libertadores foi conquistado e ainda em 62 e 63, os 2 mundiais também foram alcançados. Em 1968, a Supercopa dos Campeões Intercontinentais e a Recopa Intercontinental foram mais taças internacionais vencidas pelo time de Pelé. Em 1998, a Copa Conmebol foi ganha sobre o Rosário Central, e em 2012 sobre a Universidade do Chile, a Recopa Sul-Americana foi o último título dessa lista ganho pelo Santos. Empatado com o Santos, somando atualmente 18 troféus, a maioria das conquistas do São Paulo foram títulos internacionais, com o clube sendo 12 vezes campeão. Só da Libertadores e do Mundial, o tricolor foi 3 vezes vencedor, e os títulos foram alcançados nas temporadas 92, 93 e 2005. Em 93 e em 94, a Recopa Sul-Americana foi ganha em finais contra clubes brasileiros. Ainda em 93, além da Libertadores, do Mundial e da Recopa Sul-Americana, o São Paulo ganhou também a Supercopa Libertadores, abocanhando nada menos que a quádrupla coroa internacional. Em 1994, o título da Copa Conmebol foi ganho sobre o Peñarol. Em 1996, contra o Atlético Mineiro, o título conquistado foi o da Copa Master da Conmebol. Já em 2012, a Copa Sul-Americana foi a última taça internacional ganha pelo clube. Os títulos nacionais foram todos no Campeonato Brasileiro, o primeiro em 1977, depois em 86, 91, 2006, 2007 e 2008. O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação dos maiores campeões do futebol brasileiro, somando 19 títulos relevantes divididos entre nacionais e internacionais. Só no Campeonato Brasileiro, unificado com a Taça Brasil e com o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Verdão conquistou o título 10 vezes, o primeiro em 1960. Depois vieram mais 2 em 1967, outro em 69, depois em 72, 73, mais tarde em 93, 94 e os mais recentes em 2016 e 2018. Na Copa do Brasil, o clube foi 4 vezes campeão, sendo inclusive o atual vencedor, e as conquistas foram alcançadas em 1998, 2012, 2015 e 2020. A Copa dos Campeões Regionais de 2000 foi o outro título nacional ganho pelo Palmeiras. Agora, quando se trata de títulos internacionais, o clube soma atualmente 4 taças. A primeira, a da Copa Rio de 1951, ganha sobre a Juventus da Itália. Em 1999 e em 2020, o título ganho foi o da Copa Libertadores. Em 1998, a Copa Mercosul foi ganha em final brasileira contra o Cruzeiro. E ocupando a primeiríssima colocação dos maiores campeões do futebol brasileiro aparece o Flamengo, que no geral soma 20 títulos, sendo 14 nacionais e 6 internacionais. Atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, o clube no total soma 8 conquistas, a primeira em 1980, enquanto que as demais em 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 e 2020. A Copa do Brasil foi ganha em 3 ocasiões, a primeira em 1990 sobre o Goiás, depois em 2006 sobre o Vasco e por último em 2013 sobre o Atlético Paranaense. Em 2001, a segunda edição da Copa dos Campeões Regionais foi ganha sobre o São Paulo. Em 2020 e em 2021, a Supercopa do Brasil foram outros nacionais adicionados à coleção. Em 1981 e em 2019, a Copa Libertadores foi ganha, e ainda em 81, o Mundial Interclubes foi conquistado no Japão. Em 1996, a Copa Ouro Conmebol foi ganha, e em 99 foi a vez de vencer a Copa Mercosul. Já o último título internacional ganho pelo clube foi a Recopa Sul-Americana de 2020. Bom galera, como podem ver, Flamengo e Palmeiras com conquistas recentes subiram vários degraus na lista dos maiores campeões do futebol brasileiro, e a rivalidade interestadual que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos ainda vai dar muito o que falar. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.